Oi, voltamos, segunda etapa, problemas de sinal. Eu falava exatamente entre o trânsito das coisas, não é? Houve um impedimento, teve um impedimento de sinal. Não é um bom exemplo esse? Não acontece às vezes com a gente? A gente está ali querendo fazer uma coisa, um trabalho nas redes sociais, aí tem problema do sinal e tal. É o tal do impedimento que nós estávamos falando aqui, não é? Aí a gente fica nervoso, ou fica com medo, ou fica irado, não é? Então, falávamos da questão do guerreiro, né? O guerreiro formal é aquele que quer excluir os outros, né? Que quer ir para a guerra, para a luta. Ele é a coragem dele é poder, né, se colocar na frente da batalha, não é? O guerreiro nessa visão aqui, que é o coração valente, é aquele que mergulha no seu coração. Lembra que a gente já viu, né? O coração, que é a abertura, a plena abertura que a gente tem, que é a nossa essência, o nosso sentimento. Então, o guerreiro não é. Podemos trazer a palavra, o guerreiro, nessa visão, é aquele que tem o destemor. Então vamos lá, né? O destemor não é aquele que não tem medo. Não. O destemor é aquele que está além do medo. Por que além? Pelo que nós vimos, pela sabedoria. A gente percebe o que está acontecendo. A gente percebe a situação, o impedimento que está acontecendo com a gente, o próprio medo que é causado na gente. Então, nessa percepção, nessa sabedoria, nessa contemplação, a gente fica além do medo, a gente vê ele, reconhece o medo e reconhecendo o medo a gente fica além dele. Então, o destemor nessa palavra do guerreiro não é aquele que não tem medo, o destemor, é aquele que está além dele, não é? Tá, e como é que a gente faz né, para desenvolver isso, para estar além do medo? Né? Como é que a gente pode ter o destemor? Voltamos à questão do coração e da interiorização. Porque quanto mais a gente estiver projetado no exterior, menos a gente vai ter essa capacidade de estar além do medo, porque a gente vai sentindo a ameaça que está em volta. Né? Então, voltamos à questão da interiorização. Né? Porque será que pela exteriorização, pela sedução das formas externas, a gente conseguiria estar além do medo? Não, porque a forma está ali na nossa frente, né? Então, aqui a gente entra numa relação entre a euforia é uma relação de exteriorização para o mundo externo, né? Para uma outra palavra que, para muitas pessoas, é uma palavra que a pessoa gostaria de ter cada vez menos, que é a tristeza. Nessa visão oriental, a tristeza ela é tão fundamental como qualquer outra capacidade de sentimento que a gente tem. Né? A tristeza é tão fundamental quanto a alegria. Porque a alegria é que permite a interiorização. Pode ver, quando é que a gente se interioriza mais? Quando a gente sente uma tristeza. Porque entra na gente, a tristeza ela chega no nosso coração, ela vem diretamente para a carne do coração. Mas é nessa tristeza aonde provavelmente se desenvolve a compaixão.
Se a gente está exteriorizado, vendo as coisas de fora, né, na relação com o mundo externo, não é ali que pulsa a compaixão. A gente pode estar tendo uma atitude com base numa compaixão, fazendo o que for, desde uma doação por uma palavra, por objetos, pelo que for, né? Mas a compaixão, ela nasce nessa interiorização, ela nasce nessa tristeza, né? Tanto que ali no livro Tao Te Ching tem ali uma colocação, ali são poemas, né? São aforismos, né? E diz assim: os olhos e os sentidos são os instrumentos com o exterior. E o coração é o portal para a essência, para o coração. E ali ele diz, esse daqui, né, que é o Tao Te Ching, na tradução do mestre Cheng. É bastante interessante, ele diz assim: por isso, o homem sagrado é a busca da nossa sabedoria, é a busca da nossa espiritualidade, do desenvolvimento da nossa espiritualidade, que se dá por meio das nossas virtudes, não é? Então ele diz assim: o homem sagrado se realiza pelo ventre e não pelo olho. É isso que ele está querendo dizer. Quando ele está dizendo que não é pelo olho, porque o olho são os sentidos. Está ligado aos sentidos. Está falando o olho é um dos sentidos. Está ligado aos sentidos. A forma, não é? E o ventre é exatamente essa região nossa que está ligado aos rins. Essa área nos ensinamentos do Tao chama-se Tantien. O Tantien inferior, esse, está ligado aos nossos rins, que está ligado à nossa força ancestral. Então, o ventre, ele representa o local onde a vida é gerada, o que falamos anteriormente. E o olho simboliza a visão, né? A ferramenta usada pelo ser humano na tentativa de compreender a diversidade que o cerca, né? Então, o ventre refere-se à criação da vida, processo realizado através da interiorização que a pessoa faz com a reflexão e a contemplação, criando, cultivando e fortalecendo a sua energia vital. Então, quando ele diz então que o homem sagrado, ou seja, o nosso lado da nossa própria consciência, o homem sagrado se realiza pelo ventre e não pelo olho. O ventre é essa área que está ligada à nossa força vital, à nossa força de hereditariedade, à nossa força ancestral. E aqui é mais uma maneira de continuarmos abordando essa questão da importância da interiorização. E para que haja interiorização, há de haver uma consciência de não haver o excesso da exteriorização. Por palavras, por pensamentos, por ações, não é? Esse aspecto que eu citei do desenvolvimento da nossa consciência ou do desenvolvimento da nossa espiritualidade, o caminho que temos, né, dentro dessas vertentes dos ensinamentos do Tao é
exatamente, que também está ligado ao destemor, né? Que é o coração valente, os instrumentos são a reflexão, que é o reflexo das ações, que é a observação das causas e dos efeitos. Aí a gente tem um amadurecimento do ser, da pessoa mesmo. Né? E depois, não é que tem uma ordem, né? A reflexão e a contemplação. A contemplação é algo que é muito pouco usado na gente, né? Todas essas informações que a gente tem na atualidade, né, a gente pouco contempla, é tudo muito rápido, é tudo muito para fora, né? Então, a contemplação é um tempo que a gente tem, é um tempo que a gente tem antes de realizar alguma coisa. A gente contempla, a gente mergulha naquela paisagem, naquele assunto, no que for. Então há um tempo antes de uma ação. Porque a gente pode ter uma reflexão, eu refleti sobre isso, eu cheguei à conclusão comigo mesmo. Puxa, acho que eu pisei na bola com aquela pessoa. Rapidamente eu vou lá, a partir da minha reflexão, para ter uma ação. Então não há uma contemplação. Então eu vou ficar nesse jogo de causa e efeito, sempre querendo resolver alguma coisa. E é muito ruim viver a vida assim, sempre querendo resolver alguma coisa, não é? Que é a nossa tendência, né? Então a contemplação, ela traz um espaço, que é um espaço de aprofundamento e é um espaço onde tem menos pensamento, menos a máquina do pensamento funcionando. É uma inteiração. Não é? Tanto que, na prática de meditação, o caminho é sempre esse, né? Atenção, concentração, contemplação, para podermos chegar a um estado de meditação, não é? Então, esse caminho, né, da reflexão, da contemplação, desperta um aspecto que chamamos do nosso aspecto, o nosso eu observador. É um eu que observa a gente mesmo. A gente mesmo é esse ser ordinário que vai, vem, faz e desfaz. É um que observa. Esse é um instrumento fundamental para a meditação. Então, esse eu observador é exatamente o quê? É o aspecto da nossa consciência contemplando esse eu reativo, esse eu ordinário, esse eu obcecado, né? Desenvolvendo, sim, mais uma vez, a sabedoria. Então esse é um caminho, nessa visão dos ensinamentos do Tao, do cultivo da nossa espiritualidade. É ter esse tempo, ter essa contemplação, para que possa emergir as virtudes que a gente já citou anteriormente. Aqui, sempre vale a pena, quando a gente fala da espiritualidade, porque a palavra espiritualidade e religião é sempre um tema, né? É sempre um tema. Dentro dessa visão oriental, poderíamos dizer assim que a religião ela é como um barco que pode levar de uma margem, essa margem seria a nossa ignorância, para a outra margem, que seria a sabedoria. Então a religião pode, não que vá fazer, ela pode ser como esse barco que vai da margem da ignorância para a sabedoria. Mas ela, em si própria, não significa nada. Ela em si, a religião.
no que diz respeito à espiritualidade. É uma religião, tem, enfim, tem uma cultura, tem um pensamento, tem muitas coisas, né? Mas ela em si, nessa visão, ela não é o desenvolvimento da espiritualidade. Ela é um barco que pode levar a essa sabedoria. E para, enfim, para pessoas, ou a maioria das pessoas, a religião faz esse caminho, faz esse papel. Para outras pessoas, não. Quando a religião é só ela mesma. Então é que a gente estabelece um pouco essa relação da espiritualidade com a religião. Então a religião sempre existiu, sempre existirá, e tantas pessoas que não têm uma religião e preferem mesmo não ter uma religião, e tem tantas pessoas que não têm uma religião e se colocam, sei lá, usa essa palavra ateu, poderia ser outra palavra, né? Que ela não tem nenhuma religião e não acha que tem um desenvolvimento espiritual, que tenha que se desenvolver, nem que possa existir outras vidas. Ela vive dessa maneira. E tem outras pessoas que não têm nenhuma religião e têm um desenvolvimento espiritual. Então não usou a religião como um barco, mas usou esses aspectos que essa visão oriental traz, né? Que é adentrar nas nossas virtudes, né? Que é adentrar esse caminho da interiorização, esse caminho da contemplação, a busca desse eu que observa a gente mesmo, não é? Então, sempre vale a pena esse adendo, né? Quando falamos da espiritualidade, para a gente sempre ter clareza até mesmo das palavras, não é? Bom, na continuidade aqui, para essa parte final, adentramos todos esses aspectos ligados então ao inverno, né? Que é elemento água, que a gente viu, o clima no inverno é o frio, ele também já traz um aconchego para a gente ter um movimento mais de interiorização, não é? Já citamos que está ligado aos rins e é um sistema de sempre dois meridianos que estão associados aos órgãos, né? Que é o rim e a bexiga. Aqui também, quando a gente fala de um meridiano de energia, nós estamos falando de energia, como citamos anteriormente. Então, o meridiano de energia, ele é anterior ao órgão físico. Ele é uma vibração no período intrauterino que vai dando a formação de um órgão físico, mas ele é a energia que dá margem e que depois vai nutrir esses órgãos físicos. Então está relacionado a rim e bexiga, que tem a ver com água, que é o nosso tema aqui do inverno, né? Mas o rim, ele é muito importante porque, além dele fazer esse papel de filtragem fisiologicamente, como vimos, ele está ligado à força ancestral. Ele está ligado à força ancestral que vem dos nossos antepassados e à força ancestral que está em nós, porque nós fazemos parte de uma espécie. Essa espécie é que nem uma constelação no céu. Para aquela estrela poder sobreviver, ela sobrevive porque ela está numa constelação. Usamos uma palavra como uma egrégora, né? Aquilo que agrega, né? Então, os rins, essa hereditariedade, essa cota de energia está em nós, ligados a essa força ancestral. E, como já falamos, a gente então tem que preservar essa energia, né? E dentro desses ensinamentos também fala-se de que existem 5 aspectos da nossa consciência. Uma é dessa que eu venho falando aqui, que é essa consciência, que é esse eu observador. Né? Então é a consciência bem no sentido de uma ciência de mim mesma, a ciência, a nossa própria capacidade de observar quem eu sou, a minha existência. Há um distanciamento e ao mesmo tempo uma observação, uma conexão, né? Um outro lado
um outro aspecto da consciência. Existem 5 aspectos que estão ligados aos 5 movimentos. Vamos abordar o outro aspecto da consciência ligado ao inverno, ao elemento água. Em chinês, Zi, Z-H-I. A palavra Zi, uma tradução seria a capacidade de realização. Então veja que interessante, de tudo que nós citamos até agora, não é a realização. É uma capacidade. Para que a gente possa realizar alguma coisa, a gente tem que ter uma capacidade. Não adianta só querer. Não adianta só ter vontade. A vontade ajuda, mas você pode querer e ter vontade, mas não tem a capacidade. E essa capacidade ligada à interiorização está ligado à ancestralidade, está ligado à força energética que nós temos, né? Está ligado ao sopro de vida que está, vamos dizer, guardadinho dentro da gente e ali nos nossos rins, que é a nossa própria vitalidade, né? Então, esse grau de consciência é uma capacidade que a gente não consegue controlar. Vou ter mais, vou ter menos. É resultado desde a nossa própria espécie como seres humanos, da hereditariedade de todas as linhas dos meus ancestrais e da história deste ser que nasceu naquela primeira célula fecundada que recebeu essa cota de energia do universo. Aí tem a história pessoal, da individualidade desse ser, dessa existência. Então, alguns autores traduzem esse Zi como sendo a força de vontade. É uma tradução, mas aí a gente pode ter um equívoco, né? Força de vontade parece que é isso. Não, eu tenho força de vontade. Fala, não, então, eu vou ter força de vontade. Eu tenho força de vontade. Fala, aquela pessoa teve muito força de vontade. Não, não é aí. Aí é uma coisa muito já na ação, muito na realização. Por isso que essa tradução força de vontade, eu prefiro mais a tradução de capacidade da realização. A capacidade está muito além do que a gente quer ou não quer. É um processo disso tudo que eu falei até agora, né? Essa capacidade de realização é exatamente o que se estrutura antes da ação. É todo esse assunto que a gente está abordando antes, né? É aquilo que vai se formando em camadas energéticas para uma capacidade, para poder ter uma força, para poder ter uma ação. Vamos voltar à flora e ver. A gente tem uma semente de uma árvore imensa e a gente vai e planta. A gente queria que aquela árvore ficasse lá linda, frondosa. Não dá nada. Ou então ela nasce só um pouquinho, não sei se já aconteceu com vocês, nasce só um pouquinho, não vai mais nem menos, fica ali. Por quê? Porque ela não tinha essa capacidade. E onde é que está essa capacidade? Na terra. A terra onde foi colocada a semente. Essa terra está ligada a um histórico, está ligado a essa água que nós estamos abordando. A todo o ambiente interno. Lá é a capacidade, é lá que se estrutura, né, a possibilidade de uma realização, de uma exteriorização. Então aqui é uma boa maneira de compreender isso, né? Então, essa força, né, ela possibilita a concretização de um projeto, né? Essa preparação, essa força. E levando em conta o que veio antes, né? Pensando na Terra. Quem é essa Terra? Né? Se é uma Terra que já foi queimada, uma Terra que já foi, né, de alguma maneira, que foi... de alguma maneira que já teve intervenções onde ela não consegue mais estar na sua capacidade de nutrientes, né? Então tem a ver com a história, com o passado, com o que vem antes, né?
Então é isso. Então aqui é interessante a gente ver essa força, esse grau de consciência que eu estou falando aqui, né? Que é um dos 5 aspectos, que é o Z, que é essa capacidade de realização. Ele tem a ver com toda a história das existências, até numa existência própria, que é uma pessoa. Por exemplo, eu. Não é? Então, essa pessoa, ela está ligada a toda essa inter-relação e essa interdependência de todas as existências. Então, poderíamos chamar como um tal microcosmos, né? O tal macrocosmos é a capacidade da existência de universos, de qualquer tipo de existência, porque o tal tem o seu aspecto do vazio, que é a não existência. Ele é um potencial. Ele é um potencial que dá margem a qualquer tipo de existência, como esse nosso próprio universo que nós vivemos aqui, esse universo aqui que tem 13,7 bilhões de anos, não é? E o tal microcosmos pode ser de uma formiga, de uma planta, de uma bactéria ou de uma pessoa, de um ser humano. Então esse tal microcosmos e esse Z, essa consciência, esse aspecto interior que estamos falando, ele é a força para essa existência. Então é uma boa maneira de compreendermos isso também, não é? Essa força que a gente tem, desde da fecundação, tem uma visão de ciclos que vão acontecendo à nossa vida. Em várias outras visões, orientais, ocidentais, sempre fala muito de ciclos. Eu me lembro aqui muito da visão da antroposofia, que é uma linha muito interessante de se aprofundar também, né? E na visão do taoísmo, esses ciclos é diferente na mulher e no homem. Na mulher, esses ciclos são de 7 em 7 anos, que são espirais de desenvolvimento. Tá? E nos homens, de 8 em 8 anos. Como a gente pode ver, né? A mulher está sempre à frente, não é? Ou melhor dizendo, o homem está um pouco atrás, um pouco mais, não é? Eu brinco, né? O homem adulto é o bebê que cresceu, não é? E que precisa de uma mãe sempre, né? E tanto que a gente vê esse desenvolvimento nas mulheres, né? Desde do nascimento, quer dizer, desde a primeira célula, né? Aí toda a gestação, no período intrauterino, o nascimento, e aí vão todos os processos, né? Da primeira infância, 7 anos, no início da adolescência, onde vem toda a parte hormonal, a sexualidade, a pessoa adulta, onde a sua força muscular está no ápice, ela tem toda a capacidade muscular. Muscular é o que move, é movimento, é muito a relação com o mundo. Então ela tem que ter a capacidade, que é o que nós estamos falando, para que ela possa ter essa ação, né, com o mundo, né, essa parte muscular. E aí chegando na menopausa, a menopausa é um outro momento, um outro ciclo, aonde começará a ter onde não se está levando a força exterior, e sim a força interior, a mudança hormonal. Então, tanto que a gente fala, se a gente fizer uma relação dos 5 movimentos, dos 5 elementos, né? Primavera, verão, alto verão, outono, inverno, a primavera seria o nascimento, o verão seria a infância, o final do verão, chamado alto verão, é a adolescência, o outono é a maturidade e o inverno é a senilidade. Senilidade no sentido mais puro, né? Que está ligado também à sabedoria. Então é menos força física, evidentemente. Então tem que ter essa adaptabilidade a menos força. Mas a menos força não significa menos harmonia. É sempre uma relação com a circunstância, não é?
Então, e no homem de 8 em 8 anos. Então, significa o quê? É nessa visão, quando chegar ali no período da mulher, né, 7 vezes 7, 49, não é? Que é quando vai começar, depende da mulher, alguns antes, outros depois, que é o período ali da menopausa, né? Às vezes um pouco antes, um pouco depois, que tem essa transformação, né? E, e o homem também, um pouco depois, que terá então essa força vital que nós estamos falando no sentido concreto externo, numa descendência natural, né? Mas nessa descendência natural, o que, que acontece? A interiorização é mais fácil de acontecer. E, consequentemente, de tudo que nós estamos falando hoje, esse caminho da espiritualidade também é mais acessível, né? Ele é acessível, mas a pessoa tem que estar lá, desenvolvendo, presente, né? Muito bem. E esse Z também, ele é interessante, por isso que eu estou falando, não é uma coisa que a gente consegue reger muito, não é uma rédea. Ele também é uma força passiva de estar vivo, né? E aí tem a história da pessoa mesmo, de tudo que a gente falou até agora, né? A gente vê situações, idosos, né, que às vezes vão ali, ficam bastante precários na sua ação com o mundo, pessoas ali com sondas, hospitalizado, ou só acamado, pessoas que não conseguem mais falar, se comunicar, e, e a pessoa está lá que ela já não está tendo nenhuma ação com o mundo, né? Ação de realização com o mundo. E esse é um assunto, sim, né, que a gente entra e às vezes a gente pensa, né, a pessoa está ali sem capacidade de fazer as coisas, né? Por que então que ela deveria estar vivo, né? Nós não vamos ter essa resposta porque a gente ainda não está lá, não é? Quando a gente estiver lá e se acontecer isso com a gente, pode ser que a gente não tenha uma resposta cognitiva concreta, mas é isso, tem uma força, tem essa força passiva que ela vai levando a vida mesmo não tendo nenhuma realização extrínseca, né, de realização mesmo, né? Então também é esse fator que é essa força induzida, esse grau de consciência, desse tipo de capacidade que a gente tem, né? Então tudo isso traz para a gente um grande aprendizado, que é onde nós começamos, que é a capacidade de adaptação e as transformações necessárias de acordo com a realidade, de acordo com a circunstância, com o que está acontecendo, não é? Bom, a parte final, vou fazer uma relação. Nós estávamos falando mais dentro dessas ideias dos ensinamentos do Tao. Vou fazer uma relação com uma coisa um pouco mais ocidental, que é essa visão da formação do caráter, né, desenvolvida ali pelo Reich, né, que é chamada a tipologia, né, que são, ele coloca também como 5 tipos, 5 caráter, né, que também é um estudo bastante profundo do Reich, e depois vieram tantos outros autores que aprofundaram mais e deram muitos mais passos na frente, desde lá da época do Reich, né? Então, só lembrando da tipologia do Reich, tem quais são os tipos, né? Quais são? São o fálico, narcisista, o histérico, o tipo oral, o tipo anal e o tipo fóbico. Então, ao longo do tempo, já mais recente, do final do século passado, alguns autores que estudam medicina tradicional chinesa e têm uma conexão com ou a psicanálise, ou enfim, o estudo da psicologia, foram estabelecendo relações e estabeleceu-se relações desses 5 movimentos e elementos dos ensinamentos do Tao com esses 5
tipos, com esses 5 caráteres, né? Eu venho acompanhando isso, acho bastante interessante e acho também, assino embaixo nessa visão que alguns autores trazem, tá? Vamos falar hoje, estamos falando do inverno, né? Então, o inverno, tudo que eu falei, esse grau da consciência que é o Z, esse aprofundamento, todas essas coisas que abordamos, está ligado ao tipo fóbico. O tipo fóbico, ele começa a... Você vê que o outro, por exemplo, a gente fala, só para dar uma comparação, tipo anal, tipo oral, então é evidente, é nos primeiros anos de vida, né? O fóbico, ele se relaciona a um período, desde o período intrauterino. São experiências que esse ser, esse embrião tem desde a fecundação. Por isso que tem muito essa relação com a medicina chinesa, com essa primeira célula, com esse quantum de energia, com essa força hereditária, está ligado com esse tipo fóbico, né? Então, as experiências vão acontecendo, vai se desenvolvendo um núcleo, que depois podemos dizer como a capacidade psicológica da nossa própria psique, vai se desenvolvendo um núcleo fóbico nessa fase intrauterina e nos primeiros dias de vida também, né? Então, seriam experiências que têm a ver com tudo que nós falamos aqui. Seriam experiências que têm a ver com coisas que ameaçam, com algo ameaçador. A gente falou às vezes, né? Há pouco falamos assim do mundo que ameaça, né, ameaçador. Então, são experiências que já vai se realizando nesse núcleo desse ser de uma relação com uma interferência de ameaça. Então vai criando uma certa resistência, né? Já nesse período intrauterino. Podemos também falar, como se usando uma palavra mais atual, né? Um estresse, né? Como se já fosse um estresse nesse período intrauterino, né? O estresse é isso, né? Uma intervenção que causa uma transformação e uma não fluência, né, dentro da nossa própria natureza, não é? Por isso também que a questão do nascimento, e tem muitos autores, a importância do nascimento, né? Esse estresse não é evidente, óbvio, falando de uma coisa bem concreta, se um nascimento com fórceps, por exemplo, é óbvio, evidente, né? Que aquilo vai causar um trauma, que vai causar um estresse, né? Porque são todos os sensores nervosos na pele, né? A primeira experiência para o mundo aeróbico, para o mundo do ar que o ser tem é com compressão, né? Então também ali pode acentuar esse núcleo fóbico da pessoa, né? E aí quando a gente traz a palavra fóbico já com a palavra comum de fobia, é isso, né? É uma fobia, quer dizer, uma situação externa que apresenta na gente, a gente já reage com uma maneira ou de defesa, ou volta para o seu casulo, ou vai se dissociando do mundo também, que é o casulo ali que a gente falou anteriormente. Então tem tudo a ver com essa característica aqui que nós estamos falando, né, na nossa vivência anímica, nesse aspecto mesmo da água relacionado também à nossa psique, né? E uma pessoa que vai desenvolvendo um núcleo fóbico, um adulto, ele acaba desenvolvendo uma grande sensibilidade, né? Uma sensibilidade bem extremada. Por quê? Para perceber o ambiente. Ele está sempre um pouco de olho no ambiente, né? Se já tem alguma interferência que tem algum tipo de ameaça, ou ele sai de cena, ele vai para o casulo, ele reage, ele não consegue estabelecer uma relação, né, que seria
uma atitude com base nessa fobia, nesse núcleo fóbico também, né? Então, tem tudo a ver com a questão do perigo, aonde começamos a nosso encontro de hoje, que foi aquela primeira frase que eu li várias vezes, fui falando de pouquinho por pouquinho, e vou voltar aqui de novo lá no começo, que dá a síntese de tudo isso que nós conversamos, que é um texto do livro I Ching, que é o livro mais antigo dos ensinamentos do Tao, que diz assim: assim como a água que não vacila ante nenhuma passagem perigosa, repito, assim como a água que não vacila ante nenhuma passagem perigosa e nada faz perder a sua natureza essencial, sua fluência, também uma pessoa sincera, quando confrontada com dificuldades, o seu coração chegará ao significado da situação. Então aqui trazendo todo esse contexto do ambiente, dessa coisa do perigo, do medo, da nossa capacidade, da nossa força. Finalizando então aqui onde iniciamos. Aqui na plataforma do Facebook, eu estava no meio do caminho, acabou o sinal, então ficou em duas partes ali. E no canal do YouTube, que ali no meu canal, né, que é Sidney Donatelli, tem várias dessas lives assim, que fala do solstício, equinócio, e lá também tem práticas de meditação também, para a gente poder estar compartilhando e seguindo o nosso caminho, o nosso ato de caminhar diante desse mundo da maneira que está agora aqui em 1922, né? Toda a nossa atenção, toda a nossa capacidade de confraternização, de compaixão, de não investir na guerra, no confronto, na polarização. Esses ensinamentos nos trazem valiosos instrumentos. Saudações, bom inverno.